misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os irmãos sabem o que é tempo oportuno? Quem sabe? É um culto de estudo bíblico, irmãos. E é um culto também para que os irmãos falem, tá? Os irmãos podem falar, tem liberdade. Então esse é o culto que você pode parar o pastor, né? Você pode, pastor, preciso fazer uma pergunta. Pastor, eu preciso saber o que é isso, o que é aquilo. Dentro do estudo nós vamos fazer, tá? Nós vamos estudar sobre o arrebatamento. Todavia, irmãos, eu quero só que os irmãos possam expressar, cada um, o seu entendimento a respeito de qual é ou o que é o tempo oportuno. Alguém? Se não tiver, eu falo. Também. Tempo de oportunidade? Tempo de oportunidade? Também. Pode se encaixar no tempo de oportunidade. Tempo de aproveitamento. Alguém mais? Olha o texto que eu li, presta atenção. Olha o texto que eu li. Eu não me lembro o local que está escrito bem certinho agora, mas os irmãos aí, se souber e lembrar, pode falar, tá? Mas lá o texto diz assim: entrai, pois, com confiança, olha só, entrai, pois, com confiança ao trono da graça. Como que nós entramos com confiança ao trono da graça? Como que nós entramos na presença de Deus? Oração. O que nós estávamos fazendo aqui? Agora? Orando, com jejum, com louvor. Alguém ia falar louvor, eu falei na frente. Com louvor. Então, quando nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que entrar com confiança. Então, irmãos, não dá para estar orando aqui e não estar orando confiante do que Deus está ouvindo, tá? Então, se você ora a Deus, também confie, creia, acredite que Ele está ouvindo a tua oração. Isso é entrar com confiança. Eu não posso chegar, um exemplo que o Adriano é meu patrão. Eu não posso chegar no Adriano senão com a confiança de pedir algo para ele, né? Para que ele possa me atender. Se eu chegar para ele tremendo, gaguejando, ou não conseguir falar, né? Ou ficar mudo, ele nem vai saber o que eu quero, ou ele não vai entender o que eu vou pedir. Eu vou trazer mais, né, dúvida na cabeça dele do que eu ser atendido no meu pedido. É claro que Deus não é como nós. Todavia, a Bíblia ensina a nós entrar com confiança, crendo nele que Ele está ouvindo a nossa oração. Aí diz o texto: entrai, pois, com confiança ao trono da graça, para que possais alcançar misericórdia. E Deus, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que não fosse a misericórdia de Deus, há muitos já seríamos tido consumido, né? Nós já seríamos consumidos, destruídos, se não fosse a misericórdia dele. Entrai, pois, com confiança ao trono da graça, para que podeis alcançar dele misericórdia e achar diante dele graça. Sabe o que é achar diante de Deus graça? Achar graça diante de Deus é encontrar favor, irmãos. É encontrar favor, porque graça significa favor, tá? Ou favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus em Cristo. Nós não merecíamos salvação. Então, quando nós achamos graça aos olhos diante do Senhor, nós estamos achando um favor. Por isso que às vezes nas minhas orações, os irmãos vão ouvir eu dizendo assim: Senhor, eu peço mais uma vez o teu favor, porque eu estou buscando achar graça dele, para interceder pelos irmãos, pela igreja, pelo enfermo, né? Então, quando você entrar com confiança, quando você orar, buscar a presença de Deus, entre com confiança, tá? Para que você ache graça aos olhos de Deus, para que Deus olhe para você e veja que você está mesmo necessitado daquilo que você está pedindo, para que Ele possa olhar para você e Ele entender que aquilo é urgente na tua vida e que Ele precisa responder você. Tem as pessoas que não entram com confiança ao trono da graça, tem pessoas que duvidam nas suas orações, tem pessoas que oram uma vez só e não ora mais, não insiste, não bate,
até ser atendido, sabe? E a Bíblia fala de uma mulher que ela vai a um juiz iníquo, o juiz era um pecador, e ele não gostava de ajudar ninguém, e ela insiste tanto com ele, que ele resolve ajudar ela. E aí tem texto bíblico que a Bíblia diz que os filhos das trevas nessa geração são mais prudentes que os filhos da luz, porque quando eles querem alguma coisa, eles buscam com toda a força aquilo que eles querem para o mal. Nisso eles são mais prudentes que nós, porque às vezes nós temos diante de nós o Deus Altíssimo, e nós queremos algo da parte de Deus, e nós não buscamos com toda a força, com todo entendimento, com todo, né, e nós não insiste com Deus, nós fica lá uma oração só, e quer ser ouvido, e quer ser respondido, e quer ser atendido, e não é assim, irmãos, tá? Então vamos entrar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno? O tempo oportuno é o tempo que você necessita de Deus, para algo específico. Você está precisando de Deus para quê? Para Ele te abrir uma porta de emprego? Então o tempo oportuno na tua vida é hoje, você precisa trabalhar. Você está pedindo a Deus por quê? Para que Deus venha abençoar o teu casamento? Então o tempo oportuno para Deus abençoar o teu casamento é hoje que você vai buscar Deus. Então o tempo oportuno para mim ser ouvido por Deus é hoje. Então eu vou entrar hoje com confiança na presença dEle, e com um coração entendido que Ele está ouvindo a minha oração, e vai me atender, e vai me responder. A minha esposa esses dias atrás começou a reclamar, né, bom sentido, cansaço, né, porque cansa mesmo, esposa de pastor, né, trabalho, cuida das irmãs, e claro que tem as irmãs que ajudam, mas a responsabilidade maior é sempre de quem está na frente, né? Então aquela canseira, e sábado, domingo, né? No sábado a gente limpa a igreja aqui, no domingo também a gente quase não tem tempo para nada, né? E ela, né? Quando pensa que não, Deus mandou um vento de lá para cá, que saiu derrubando poste, derrubando árvore, derrubando tudo, e aí ficou 2 dias sem energia. Aí a patroa falou: pode ficar em casa que esses 2 dias aí não vai precisar trabalhar porque está sem energia. Aí ela descansou, e eu brinquei com ela, né? Falei: nossa, amor, você tem uma oração forte, hein? Né? Vai devagar aí, quando você for orar para mim, né? E ela falou: eu tenho uma convicção, amor, eu tenho uma convicção diante de Deus, que todas as vezes que eu busco a Deus e eu oro a Deus, Ele me ouve. E eu tenho essa convicção com ela também. Isso é entrar com confiança ao trono da graça, né? Para alcançar misericórdia e achar graça. Então entre nas suas orações. Na nossa oração aqui, irmãos, ore, teu joelho no chão, ore, busca a Deus, clama a Deus. Irmãos, eu quero, como eu disse aos irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Abra a tua Bíblia em Mateus 24, 27. Eu vou falar alguns textos aqui com os irmãos a respeito da vinda de Jesus. Ele falou que vem, a promessa dele é certa. Nós estamos correndo para o cumprimento da vinda de Cristo. A cada dia que passa, mais perto nós estamos do arrebatamento. Correto, irmãos? Tem outra coisa também que nós pouco pensamos. Pode ser que alguém pense bastante aqui dentro, no meio de nós. Nós também, à medida que nós vamos passando, nós vamos envelhecendo, né? E à medida que nós vamos envelhecendo, nós também vamos nos aproximando do dia da nossa partida. Então, a qualquer momento no meio do nosso caminho aí, a morte está esperando se Jesus não voltar. Ah, pastor, mas falando de morte, mas e não é? Ou não é? É. Isso faz eu pensar, irmãos, pensar e meditar, que eu preciso estar bem com Deus hoje. Eu preciso estar servindo a Cristo em novidade de vida hoje, né? E tem aqueles que esperam pelo amanhã. Ah, eu vou esperar mais um pouco, sou muito novo para ir para a igreja. Se eu for para a igreja, eu vou ter que andar certinho, eu vou ter que me vestir certinho, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, vou ter que parar disso, parar daquilo outro, né? Como que se a pessoa pudesse determinar o tempo de vida dela, ou como se ela pudesse entender de alguma maneira que o amanhã vai chegar. O amanhã não nos pertence, diz as Escrituras. Então, irmãos, nós devemos pensar no amanhã com o sentido de estarmos bem com Deus hoje.
Então, se eu estou bem com Deus hoje, eu posso até pensar no amanhã, que Ele vai chegar na minha vida, mas o duro é estar mal com Deus, não estar servindo a Deus, estar em desobediência a Deus hoje, e ainda achar que amanhã vai ter oportunidade de chegar o dia. É mais bem-aventurado aqueles que estão bem com Deus hoje, e fazem projetos e sonham pelo amanhã, tá? Então, irmãos, o dia de amanhã não nos pertence. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Mas a vinda de Jesus está próxima, irmãos, e os sinais estão aí. Mateus 24, 27. Os irmãos encontraram? Amém? Tem alguém sem Bíblia aí? É o estudo bíblico, tem que trazer Bíblia, viu? Amém, irmãos? Por isso que é estudo bíblico. Estou vendo pré-adolescente sem Bíblia. Eita. Meninos e meninas também. Bíblia, povo. Bíblia, tá? Tenha costume de trazer a Bíblia para a igreja. E quando acabar o culto, tenha costume de não deixar a Bíblia na igreja, tá? Não deixa a Bíblia aqui no templo, leva para a tua casa e vai ler. Irmãos, o revestimento do Espírito de Deus vem pela leitura da palavra, pela meditação da palavra, né? O revestimento espiritual do Espírito Santo no crente leva ele a querer entender mais das coisas de Deus. Então, o que vai testificar de pré-adolescente batizado com o Espírito Santo aqui, tá? O que vai testificar que foi uma ação 100% do Espírito de Deus, é também esses pré-adolescentes ser movido pelo Espírito Santo de Deus a ler Bíblia. E eu tenho certeza e toda a convicção do meu coração que o Espírito Santo está levando eles e levando nós a ler Bíblia. Quando não lê é porque nós estamos resistindo a Ele, tá? E a Bíblia ensina: não resistais ao Espírito Santo. Então não há como conhecer Deus senão pela meditação da palavra. Leia a Bíblia. Mateus 24, 27. Irmão Cláudio, leia aí para nós, bem alto aí. Puxa a máscara para baixo se quiser.
Amém. Irmãos, esse texto de Mateus, capítulo 24, ele fala concernente à vinda do Senhor, na sua segunda vinda, tá? A sua segunda vinda é aquele como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, rápido. Também tem um texto da Bíblia que diz que a vinda do Senhor será como num abrir e fechar de olho. É milésimo, centésimo de segundo, não sei nem falar isso direito, né? Mas é assim. Então você pisca e vê a velocidade com que você pisca, assim vai ser a vida de Cristo na sua primeira vinda, arrebatamento da igreja, tá? A terceira vinda de Cristo, ela se dá no período da grande tribulação, ou no término da grande tribulação, no final da grande tribulação. O período da grande tribulação é 7 anos, segundo as escrituras. No final dos 7 anos, Jesus vem, aí cumpre-se o texto que diz que quando ele vir, todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, o verá, né? Quem transpassou Jesus, irmãos, foi os romanos, com a lança lá na cruz do Calvário. Ele foi transpassado, foi furado o seu lado, com uma lança. Então até mesmo essa nação vai ver a vinda dele, tá? Então, irmãos, a vinda dele, a terceira vinda de Jesus, ela é aquela vinda que a igreja, depois que ela passar pelo período das boldas, chamada boldas do Cordeiro, é um período de uma recompensa de galardão no céu, onde Cristo vai recompensar os seus servos pelo trabalho que eles desempenhou na obra do Senhor, né? Chamado também de tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenação, mas é um tribunal que dará recompensa àqueles que foram fiéis a Deus, fizeram obras, né, dignas de recompensa, aqueles que vão receber a sua coroa. Mas o texto do Mateus aqui, do irmão Mateus, ele fala também dessa terceira vinda de Cristo, quando ele volta aqui com a igreja, tá? Depois que ele volta aqui com a igreja, ele destrói as nações que estão guerreando contra Israel, já no término da grande tribulação, e dali em diante Satanás é amarrado por 1000 anos, e neste período chamado de milênio é onde a igreja reina com Cristo na terra, tá? Neste tempo do milênio, aonde a igreja reinará com Cristo na terra, os salvos, né? Aqueles que morreram sem Cristo, esses só ressuscitarão no juízo final para a condenação eterna. Mas os que morreram em Cristo, esses ressuscitarão no arrebatamento, segundo as escrituras. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, tá? É o que a Bíblia ensina. Então, irmãos, neste período do milênio, vai ser um período de paz sobre a terra, né? Há texto bíblico que menciona que nesse tempo, até os animais que são selvagens hoje, a sua selvageria será tirada. E animais que hoje são carnívoros, como o leão, por exemplo, ele não será mais carnívoro, ele comerá grama como os cavalos, né? Como os animais que comem grama. Então, nesse período, o pecado em si na terra, ainda vai haver, mas uma proporção bem pequena. Então, à medida que a proporção do pecado for pequena na terra, né, a manifestação da glória de Deus é maior, tá? Por que vai ser pequena nesse período? Porque no período da grande tribulação, é como que se Deus fizesse uma limpeza na terra. Você está entendendo? Como que se Deus tirasse a noiva, a igreja, e agora Deus fosse trabalhar para que houvesse uma limpeza na terra, aonde morrerá muita gente. Se você for ler o livro de Apocalipse, tem os selos que são abertos, tem as taças que são derramadas, né? Eventos catastróficos, a natureza, né? Terremotos, furacões, vendavais, e todo tipo de catástrofes, de todas as maneiras, o pecado no coração do homem, porque a igreja foi tirada. A igreja é a luz do mundo, né? Então hoje o mundo não está 100% em trevas por causa da igreja,
Então, quando a luz é tirada, as trevas ela entra, ela enche. Então, o pecado no coração do povo nesse período de grande tribulação vai ser muito maior, e a opressão diabólica vai ser tão grande, irmãos, tão grande, que o ser humano não vai ter poder para resistir à opressão do diabo. Se os irmãos lerem a Bíblia, e lá no Velho Testamento, e alguns irmãos já devem ter pregado, até mesmo eu, que houve um tempo na história que a nação de Israel e outras nações gentílicas se desviaram, e a prática do culto era tão abominável que os pais queimavam os próprios filhos no fogo, porque houve um período de um satanismo muito grande, que as pessoas não resistiam ao poder de Satanás. Então eles ofereciam os próprios filhos a ser queimados no fogo, a deuses pagãos da época. Por trás disso tinha a ação do diabo, e a opressão dele tão forte que as pessoas não tinham entendimento, e não conseguiam ver que eles estavam fazendo, era uma abominação. Agora você imagina a igreja sendo tirada da terra, né? E as escrituras se cumprindo neste tempo, porque as pessoas, em vez de se arrependerem diante de Deus, por causa do pecado, eles ficarão mais irados contra Deus, tá? Isso já acontece, irmãos, isso já acontece, tá bom? Acontece quando as pessoas não são atendidas naquilo que eles querem, eles se iram contra Deus, duvidam da existência de Deus, questionam quem foi que escreveu a Bíblia, como eu já passei por isso, né? Eu preguei uma vez para alguém, preguei, aí alguém ficou doente, nós orou, Deus achou por bem não curar, e levou, né? E depois disso, a pessoa me questionar a respeito da Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por homem? Olha, se aborreceram com Deus, no extremo, porque se voltaram para Deus na hora que a corda apertou, na hora que as coisas ficou ruim. Quando as coisas estavam boas, eles não queriam Deus, né? Mas aí quando as coisas ficou ruim, opa, para Deus. Agora Deus fez a vontade dele, e a pessoa já demonstrou que ela só queria um favor de Deus, não o Deus que faz o favor. E aí foi aonde se iraram contra Deus. Então, na grande tribulação, isso já vai ser uma coisa em grande escala, tá? Vai morrer muita gente, catástrofe, terremotos, essas coisas, tsunamis, né? Isso é cumprimento da Bíblia. Deus está avisando de antemão todas as gerações que isso vai chegar, que isso vai acontecer, que precisa haver arrependimento para que eles sejam livres deste período, né? Então Deus não vai permitir que isso aconteça porque Ele é mau, não, Ele já projetou um projeto de salvar, mas as pessoas não querem a sua salvação, eles querem pensar e esperar um pouco mais, né? Graças a Deus pela vida dos irmãos que não estão esperando um pouco mais, já tomaram uma decisão, glória a Deus por isso. Irmãos, abre a Bíblia em Tessalonicenses 4, primeiro, tá? Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, eu vou ler para nós correr, porque a hora também voa aqui, tá? São poucos versículos que eu vou estar lendo. Se surgir alguma pergunta, pode me parar para fazer, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Tessalonicenses está, o 1 Tessalonicenses está antes do 2 Tessalonicenses, viu? Faz parte das cartas de Paulo, né? Paulo escreveu essa carta aos irmãos da cidade de Tessalônica. Por que chama Tessalonicenses? Porque foi endereçado aos irmãos de Tessalônica. Se Paulo tivesse escrevido para Maringá, seria aos irmãos maringaenses, viu? Então quando você vê aí carta aos Efésios, é porque tinha uma cidade com o nome de Éfeso, e quem morava em Éfeso era os Efésios. Quem mora em Paysandu é paysanduense, tá bom? Quem mora em Corintos é aos coríntios, tá? Tem gente que não sabe disso, irmãos, por isso que eu estou falando, tá bom? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente
seremos arrebatados juntamente, arrebatado com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o Senhor, na sua segunda vinda, no arrebatamento, Ele nos levará para junto dele, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E ninguém nos arrebatará da mão dele, né? Ele é o nosso pastor, sumo pastor das ovelhas. Ele nos guardará de todo o mal. Agora, haverá salvação no período da grande tribulação? Haverá, irmãos. Haverá salvação. Haverá muita gente desviada quando a igreja for arrebatada, viu? Muita gente desviada. Haverá também, irmãos, muitas pessoas que ouviram o evangelho por intermédio dos meios sociais. Facebook, YouTube, rádio, aplicativos. Então vai chegar a mensagem que esse povo que sumiu na terra, ele sumiu porque o arrebatamento da igreja aconteceu. Mas a dureza do coração e o engano do diabo vai ter tão grande que as pessoas, pouco tempo eles vão se esquecer que esse povo foi arrebatado. Pode perguntar. Sim. Não. Também não. Primeiro a igreja é arrebatada, aí há os 7 anos do período da grande tribulação. Sim. Pode. Aí é como pela morte, né? As escrituras falam do anticristo, que é aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ou seja, qualquer pessoa que professar o nome de Cristo, nesse tempo vai ser morto por ele. A morte é por decapitação, está no livro do Apocalipse, né? E hoje nós sabemos que há uma religião crescente no mundo, que a morte é por decapitação, tá? Eles cortam a cabeça. Tem um sentido de se cortar a cabeça, é o sentido de tirar a autoridade, de, né, assustar os demais. O cortar a cabeça tem esse sentido. Então a morte que o anticristo vai usar no período da grande tribulação é a decapitação. Irmãos, isso já acontece. João, nos tempos dele, dizia assim: pois muitos já se têm feito anticristo. Nos tempos de João, o espírito do anticristo já estava atuante. Imagina agora, 2000 e poucos anos à frente do tempo de João, irmãos, nós estamos vendo ainda muitos anticristos. Quem são os anticristos no nosso tempo? São aqueles que não querem Cristo, irmãos. Então aqueles que não querem Cristo já se têm feito anticristo. Eles são anticristãos. Eles não querem Cristo, eles são anticristo. O espírito do anticristo já está neles, tá? Trabalhando neles, para que eles rejeitem a Cristo como Salvador, tá? Então isso já acontece hoje. Depois do período dos 7 anos da grande tribulação, aí tem o milênio, que é 1000 anos com Cristo, onde Cristo reinará na terra, ensinará os homens a governar, porque o governo humano é confuso, é diabólico, trabalha para que os intentos de Satanás sejam concluídos, né? Então Jesus mesmo disse, o mundo jaz no maligno. Então esse 1000 anos com Cristo, Cristo vai ensinar os homens a governar e vai estabelecer o governo dele. Aí é 1000 anos, não é um ano, irmãos, 1000 anos, pensa bem, que tempo longo, né? Glória a Deus, e nós com ele, igreja junto com ele, governando, reinando. Não foi ele que disse: ao que vencer, darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Sabe o que é reger? É quando o maestro está aqui, tem um coral, ele fica regendo, e todo coral obedece a ele. Deus está dizendo para nós formos até o fim, irmãos. Ele vai nos dar poder sobre as nações, e é nós que vamos reger as nações. É nós que vamos ter poder dado por Deus para ser um secretário de Estado de uma nação, ou um presidente de uma nação. Isso é Ele que vai fazer, do jeito que Ele vai fazer. Então hoje você é desprezado, você é maltratado, né? Hoje você não vê justiça nesse mundo. Saiba que uma hora vai virar, né? O cativeiro vai virar. Uma hora as coisas vão mudar para o nosso favor, e vai ser quando o arrebatamento da igreja acontecer. Entendeu? Então, irmãos, o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente arrebatados com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares. Quando alguém perguntar para você assim: você é pré-tribulacionista ou você é pós-tribulacionista?
que você responderia? Você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Quem sabe? Hã? Minha esposa disse que ela é pré-tribulacionista. A Rafaela também. Mas eu preciso explicar para os irmãos o que é pré e pós, né? Para vocês entenderem. Irmãos, quem que são os pré-tribulacionistas? Os pré-tribulacionistas somos nós que acreditamos que a vinda do Senhor é antes da grande tribulação. Tem crente às vezes pré-tribulacionista, e ou às vezes numa mesma igreja pode ter crente pós-tribulacionista, que acredita que Jesus vem depois da grande tribulação, tá? E que a igreja vai passar por todo esse sofrimento que está escrito no Apocalipse. Irmãos, isso não é possível que aconteça com a igreja, tá? Não é possível, porque a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. E se Deus não nos destinou para a ira, o período da grande tribulação é um período da ira de Deus. Então é impossível que Deus minta, tá? Se Ele não nos destinou para a ira, certamente nós não vamos estar aqui para que esse dia venha sobre nós. Então não fica com medo aí do sinal da besta, não fica com medo dessas escatologia falsificada que tem na internet, não. Seja maduro, você tem a Bíblia na tua mão, tá? Lembra nos períodos que Deus determinou de destruir alguma coisa, e Deus fez o que? Tirou o justo do meio e destruiu? Lembra de Sodoma e Gomorra? Quem estava lá? Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia diz, Pedro dá testemunho dele que ele é justo. Então Deus tira Ló do meio de Sodoma e Gomorra e depois manda fogo. Lembra de Noé com a sua família? Foi achado justo naquela geração, que todos se corromperam. O que Deus fez? Noé para cá, família dele para cá, nora para cá. Agora tome dilúvio. Então, irmãos, Deus não vai punir o justo com o ímpio, tá? Nós aceitamos o sacrifício de Cristo, o sacrifício dele tem poder sobre nós. O período da grande tribulação é para quem não aceitou o sacrifício de Cristo para salvação, né? Esses sofrerão a ira de Deus. Então nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que Jesus vem antes da grande tribulação. Tem um outro grupo chamado mid-tribulacionista. O mid, eles acreditam que no período de 3 anos e meio a igreja é arrebatada. No período da grande tribulação, período de 3 anos e meio que deu início à grande tribulação, a igreja é arrebatada no meio, tá? E é um grupo também que não tem respaldo bíblico, irmãos, porque a igreja não vai passar. E tem o pós-tribulacionista, que acredita que a igreja passa por todo esse período, e que no final da grande tribulação, Jesus arrebata a igreja, que não tem também respaldo e fundamento bíblico, por mais que tenha textos que aparentemente pareçam, mas não tem como você entender que nós vamos passar pelo processo da ira de Deus e julgamento, por causa do pecado, juntamente com aqueles que, né, não aceitaram a Cristo. Então nós não vamos passar. E outra que Jesus, essa visão do pós-tribulacionismo, ela é distorcida, porque se nós passou pelo período da grande tribulação, 7 anos, sofrendo, angustiado, morrendo, muitos de nós, né, tudo esse negócio aí chega no final, Jesus vem arrebatar nós, e o milênio já vem, estabelece o governo na terra. Para que ele vai arrebatar nós? No final já ficar aqui. Entendeu? E há muitos outros textos bíblicos que não tem base e fundamento para nós acreditarmos que nós vamos ou no meio ou no final. Mas tem muitos textos bíblicos que acreditam que nós vamos antes. O próprio apóstolo Paulo escreveu, irmãos, aqui neste mesmo texto. Olha só para os irmãos ver, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Isso aqui faz todo sentido para nós acreditarmos que nós vamos antes. Olha o que ele fala. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Nós que ficarmos vivos. Paulo acreditava no arrebatamento da igreja no seu tempo. Paulo, ele é um pré-tribulacionista. Ele acreditava no arrebatamento no seu tempo, porque ele coloca nós. Depois nós, os que estivermos vivos. Muitos esperavam Jesus no arrebatamento, né? Repentino, num abrir e fechar de olho. Eles não estavam calculando este período de cumprimento de grande tribulação para eles, tá?
período de grande tribulação, ele é um período de expiação para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel não aceitou Jesus como Messias. Eles rejeitaram. Por isso está escrito: veio para o que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como Israel é a nação escolhida por Deus desde o início, e Deus ama Israel, Deus preparou este período e permitirá este período de grande tribulação, para que Israel se arrependa e volte-se ao Senhor e reconheça Jesus como Messias, para que o sacrifício dele na cruz faça valia para Israel. Por isso em Daniel, o Senhor, através do anjo do Senhor, disse para Daniel, né, no capítulo 9, quer ver? Abre em Daniel, eu vou só ler esse texto e vou parar, e vou deixar o resto para outra terça-feira, porque tem ensaio de jovens, tá? Mas é muito interessante falar sobre isso, e é muito bom falar sobre isso, e eu quero voltar novamente aqui, mas eu quero só para me responder a Micaela. Cadê o Daniel? Sumiu aqui da minha Bíblia aqui. Achei. Capítulo 9. Esse período da grande tribulação é um período para o povo de Israel, tá? E esse período é um trabalhar de Deus para salvar Israel, e para que Israel reconheça Cristo como Messias, e que ele seja salvo. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel, irmãos, ele recebeu revelação do Apocalipse, tá? Todavia, para Daniel, esse tempo estava selado, essas escrituras estavam seladas. Em Apocalipse, o Senhor tirou o selo da escritura e revela para João, o apóstolo. E João tem as visões do Apocalipse, que tem também a mesma concordância com Daniel. É que aqui em Daniel o selo foi fechado, né? E Daniel não compreendia. Em Apocalipse foi revelado a João, para que a igreja de Jesus hoje compreenda o que o Senhor quis ensinar para Daniel. E aqui vocês vão entender, capítulo 9, versículo 24. Olha o que está escrito aí, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem que era o povo de Daniel? Quem que se atreve? Israel. Parabéns a vocês, estão muito Bíblia, viu? Então o povo de Daniel é Israel. 70 semanas, quando fala aqui, irmãos, fazendo uma contagem, que eu não vou fazer agora, porque eu preciso estudar mais sobre isso para trazer aqui, toma tempo, tá? Para os irmãos entenderem. Mas essa 70 semanas corresponde a 7 anos, tá? Dentro do calendário judaico, corresponde a 7 anos. Então está escrito, 70 semanas ou 7 anos estão determinados sobre o teu povo. Que povo? Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual que era a santa cidade de Daniel? Alguém sabe? Judá. Judá é o estado, né? Mas a capital, Jerusalém. Mas está certo, irmão. A capital de Judá era Jerusalém, né? Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, porque é a capital, né, da religião, do berço religioso, e é a cidade de Jesus, é a cidade do grande rei, segundo diz a Bíblia, e é a cidade que Deus ama Jerusalém. Por isso que Jerusalém nunca foi destruída ao ponto de não existir nunca mais, ela está lá, por Deus amar ela, né? E o povo de Israel está ali. Para que 70 semanas estão determinadas, 7 anos estão determinados sobre o teu povo, Israel, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, preste atenção, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Deixa eu perguntar para os irmãos, que são Bíblia aqui, e eu creio que todos, né? Extinguir a transgressão. Quem que extinguiu a minha transgressão e a tua? Quem? Quem que é o Filho de Deus? Jesus. Quem que foi o sacrifício? Quem fez o sacrifício pelos teus pecados? Jesus. Então nós não estávamos em transgressão?
Jesus, ele não se sacrificou por nós? Nós não fizemos aquele gesto, irmãos, quando o pastor pergunta assim: tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo? Nós não faz esse gesto aqui? E nós não vem à frente receber a oração da igreja? E a igreja não ora, o pastor não ora, o Senhor escreve o nome dele no livro da vida. Quando você aceitou, o sacrifício de Cristo teve validade na tua vida e na minha. Então ele foi suficiente para nos perdoar as transgressões e extinguir o pecado que estava em nossa ignorância, tá? Então ele já valeu para nós o sacrifício. Para Israel não, porque a Bíblia diz que Israel rejeitou, veio para os que eram seus. Quem que eram os seus? Israel. Jesus não veio para eles, eles não quiseram. Então aqui Deus está falando e revelando para Daniel que no período da grande tribulação é um período de expiação de pecado, aonde Jesus fará expiação pelos pecados de Israel. Eles verão o Senhor vindo nos ares com a igreja, eles tomarão a decisão e reconhecerão que aquele que morreu lá atrás era o Cristo. Quando eles reconhecerem, eles vão se humilhar. Naquele momento o sacrifício de Cristo vai ter poder sobre eles, e eles vão ser levantados em glória. Porque se a diminuição de Israel foi a glória para os gentios, e Cristo entrou em nós através da rejeição deles, se isso foi a glória dos gentios, que somos nós os gentios, imagine quando Deus levantar Israel, que eles se arrependerem e confessarem Jesus como Filho de Deus, o tamanho da glória que não vai ser. Está entendendo? Aí ele fala assim: para extinguir a transgressão, dá fim aos pecados. Quem que dá fim aos pecados, senão o sacrifício de Cristo? O próprio Cristo. E expiar a iniquidade. Quem que faz expiação por nós? Quando nós aceitamos como Salvador, Jesus, ele fez expiação, né? Ele intercedeu por nós diante do Pai, porque ele agora entrou no lugar santo do santo para fazer intercessão por nós. E nós nos arrependemos de pecado, ele faz expiação e nós somos perdoados pelo Senhor. Então Jesus, o sacrifício dele já teve valia em nós, irmãos. Para Israel não. Então o período da grande tribulação é um período de um tratamento de Deus para a nação de Israel, para que essa nação se volte a Deus, tá? Então o período da grande tribulação, ela terá maior escala lá nas terras do Oriente Médio, mas esse período vai atingir toda a terra, porque segundo as escrituras, o anticristo será um líder religioso, ou um líder mundial, né? Será um líder mundial, com a cooperação de um líder religioso, né? E também com a cooperação de um falso profeta. Por isso que são três, a trindade santa são três. O diabo tenta imitar Deus, e ele vem com a trindade satânica. 666. O que quer dizer 666? 666 é número de homem. O próprio texto diz, é um número de homem. São três, né? Um líder mundial, um líder religioso e um falso profeta, profetizando que aquele anticristo é o próprio Deus. E ele fará sinais, irmãos. Ele fará sinais e vai enganar muitos com os sinais que ele vão fazer. Ele se assentará como Deus, no trono de Deus, parecendo ser Deus, no templo de Deus, parecendo ser Deus. Ele fará sinais. As pessoas crerão à mentira, as pessoas crerão ao engano. Eles acreditarão no engano e nas mentiras dele. E as pessoas terão ele como um Deus, como um próprio Deus encarnado num homem. Está entendendo? Mas nós, pela misericórdia e graça de Deus, nós não vamos estar aqui para ver. Nós sabemos isso de antemão, mas não vamos estar aqui para ver. Amém, irmãos? Vamos orar. Os jovens precisam ensaiar. Eu passei já uns minutinhos, mas é muito gostoso falar sobre escatologia, tá? E vamos ver se terça que vem nós continuamos o assunto, para que nós venhamos entender mais. Eu sinto que há uma necessidade dos irmãos aprender mais sobre escatologia, para não ser enganado pelas redes sociais por aí, e a falsa escatologia que está sendo pregada e ensinada hoje, e está disseminando pelo mundo aí. Então, aprenda isso à luz da Bíblia, tá? Para você não ser enganado. Grandíssimo Deus, Pai amado, nós oramos ao Senhor e somos gratos,
Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Continua abençoando, usando, sarando, curando, renovando neste lugar, porque aqui o Senhor tem liberdade. Abençoa toda esta igreja e todos que hão de ouvir este culto através das redes sociais. Que a mão do Senhor esteja em nós e sobre nós. Despeça em paz os teus filhos e guarda-os e livra-os de todo mal. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe, irmãos. Está terminado, tá? Deus abençoe a todos.